Polícia prende em Formosa grupo que recebia propina para não fiscalizar festas na cidade. E você vai ver ainda. A audiência do Bispo de Formosa é adiada a pedido da defesa. Em Goiás foram registrados esse ano mais de 2.300 roubos e furtos nas áreas rurais. Moradores cobram o Centro de Reabilitação de Lusiânia. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A Justiça adiou hoje pela manhã a audiência do bispo José Ronaldo Ribeiro de Formosa, acusado de comandar uma quadrilha que desviou mais de 2 milhões de reais da igreja. O pedido foi feito pela defesa depois do Ministério Público apresentar novas provas. O bispo José Ronaldo Ribeiro chegou ao fórum acompanhado do padre Tiago Venceslau, um dos investigados no processo. O objetivo da audiência era ouvir as testemunhas de defesa e acusação, mas durou menos de 1 hora e foi remarcada. Dom José Ronaldo não quis dar entrevista. A defesa dele também pediu para que o processo fosse colocado em segredo de justiça, mas o juiz negou o pedido. O MP apresentou novas provas, mas a defesa não aceitou e pediu o adiamento da audiência. O Ministério Público concordou, mas disse que isso é mais uma estratégia da defesa para ganhar tempo. A nossa preocupação, desde sempre, diante do conjunto probatório que já se encontra no processo, é garantir que eles tenham o máximo de oportunidade de apresentar as suas razões, as suas justificativas, a sua defesa, para que tudo seja feito com transparência e, no final, eles recebam aí a reprimenda, a condenação que o Ministério Público espera, que é o que vai acontecer em razão das provas que nós já dispomos. O bispo de Formosa é acusado de comandar uma quadrilha que desviou mais de 2 milhões de reais da igreja. Além dele, 8 padres e 2 empresários também estão envolvidos. A investigação começou no ano passado, quando fiéis suspeitaram de gastos excessivos da diocese. Em março deste ano, a polícia deu início à operação e apreendeu joias, carros de luxo e dinheiro. Os advogados de defesa dos religiosos não quiseram se pronunciar sobre a audiência. Agora, eles têm 30 dias para analisar as provas apresentadas pelo Ministério Público. A nova audiência foi marcada para o dia 10 de setembro e a gente segue acompanhando esse caso. O aumento da violência no campo vem preocupando produtores rurais. Muitos estão se mudando para a cidade com medo. Desde o começo do ano foram registrados, só no estado, mais de 2.300 roubos ou furtos nas áreas rurais. Aqui no município de Cristalina, que fica perto de Brasília, os produtores rurais também estão bastante assustados com a onda de violência. Constantemente, eles são vítimas dos bandidos que roubam caminhonetes, tratores, produtos usados na lavoura e agora até os cabos que levam energia para os equipamentos de irrigação. Nessa fazenda, os cabos de cobre foram roubados durante a noite. Prejuízo de R$30 mil. Não é só os R$30 mil que foram roubados dos cabos. E também o prejuízo que pode causar na cultura, que vai ficar 1 semana sem poder irrigar, né? Nos 7 primeiros meses deste ano, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás registrou mais de 2.300 roubos e furtos na zona rural, o que dá uma média de mais de 11 por dia. A violência no campo e a falta de uma polícia especializada para combater os assaltos na zona rural levaram a Confederação Nacional da Agricultura a cobrar do governo federal ações para diminuir as queixas dos produtores. Em Brasília, nesta quarta-feira, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, prometeu reforços para diminuir a criminalidade no campo. A Polícia Rodoviária Federal vai especializar e vai deslocar parte do seu efetivo para aquelas áreas mais críticas onde a gente tem a criminalidade crescente em termos de campo, e nós também estaremos preocupados e levando a coordenação de combate às facções criminosas para a questão do campo. Os produtores esperam dias mais tranquilos. Que essas medidas que o governo está anunciando sejam eficazes. O que nós precisamos é ter paz aqui no campo, é isso que nós precisamos. O Jornal Anhanguera faz uma rápida pausa para o intervalo comercial e na volta a gente vai mostrar que trabalhadores foram feitos reféns em uma fazenda em Padre Bernardo. E ainda, moradores cobram a obra do Centro de Reabilitação de Lusiânia. Agora 7h23, fique com a gente.
Estamos de volta e olha só, no bloco anterior a gente falou dos casos de violência no campo. E na noite passada, mais um caso foi registrado numa fazenda em Padre Bernardo. Lá, funcionários foram feitos reféns por quase 2 horas. Em 22 anos na fazenda, foi a primeira vez em que os trabalhadores foram vítimas da violência. A camisa desse funcionário ficou assim depois que os criminosos jogaram o homem no chão. Ele contou que foi agredido com chutes e murros e colocado na traseira desse carro. Os policiais contaram que os 4 homens encapuzados abordaram o trabalhador quando ele fechava o portão da fazenda, depois de jogar o lixo. Os 4 funcionários ficaram num quarto, enquanto 3 criminosos vasculhavam a casa. Por medo, ninguém quis gravar a entrevista. Eles ficaram o tempo todo sob a mira de um revólver calibre 22. As vítimas contaram que durante todo o tempo os criminosos queriam saber onde estava o trator grande. Mas não tem trator grande na fazenda. Eles então pegaram uma televisão e uma roçadeira, colocaram nesse carro, que é da fazenda, mas não deu tempo de levar os objetos porque a polícia militar estava fazendo um patrulhamento de rotina na região e percebeu que tinha algo de estranho acontecendo no lugar. A gente percebeu que o portão de fechamento da entrada da fazenda estava com uma abertura diferente, um aberto para dentro, outro para fora. E já entrando no corredor, percebemos que tinha um veículo que era da propriedade da fazenda, parado também no corredor com as lanternas acesas. A dupla de policiais pediu reforço antes de agir. Quando as outras equipes chegaram, por volta de 8 da noite de ontem, eles entraram na casa. O criminoso que estava no quarto com os trabalhadores foi preso. Os outros 3 conseguiram fugir, mas o trio foi pego logo depois. A carteira de uma das vítimas, com R$ 1.200, não foi encontrada. De acordo com os policiais, a suspeita é de que eles façam parte de uma quadrilha especializada em furtar e roubar tratores, crime que aumenta nessa época do ano. Setembro já começa a chuva, já começa a época de preparação de terra para plantio. Então já tem, vamos dizer assim, uma grande necessidade de tratores. E a gente fala agora de uma obra orçada em R$ 5 milhões e que poderia ajudar muita gente aqui no entorno. Nós estamos falando do Centro Especializado em Reabilitação. Quando ele estiver pronto, vai atender cerca de 700 pessoas por mês. Quem vê a Daniele assim nem acredita. Ela perdeu praticamente todos os movimentos depois de um acidente de moto. A gente perdeu o controle e eu acabei batendo as costas no meio-fio e fraturei 2 vértebras. Quando eu caí, eu já perdi todos os meus movimentos. A jovem de 18 anos passou por uma cirurgia na coluna. Ela está animada com a fisioterapia. Em apenas um mês, já conseguiu recuperar alguns movimentos. Os médicos me disseram que se eu fizesse fisioterapia certinho, eu vou voltar com meus movimentos todos, igual eu era antes. Mesmo com tanta dificuldade, a Daniele precisa ir 2 vezes a Brasília para fazer fisioterapia. Como o tratamento deve durar ainda 11 meses, ela espera que em breve possa ser atendida aqui mesmo em Lusiânia, nesse centro especializado em reabilitação, que aparentemente está pronto, mas ainda não está funcionando. O Centro de Reabilitação vai oferecer assistência nas modalidades auditiva, física, intelectual e visual. A unidade tem capacidade para atender cerca de 700 pessoas por mês. A obra, orçada em R$ 5 milhões, começou em 2015. A verba veio do governo federal. De acordo com o secretário de Saúde, a parte física da unidade já está praticamente pronta, mas ainda faltam algumas adequações. Corpo de Bombeiro, para ter o alvará do Corpo de Bombeiro, eles fizeram algumas exigências em relação à subestação de energia que nós vamos ter aqui, reserva de água para o hidrante, para caso de incêndio. E tem muita gente esperando por isso. A Daniele, que está lutando para voltar a andar, acredita que fazendo o tratamento na própria cidade vai acelerar a sua recuperação. Nossa, ia ajudar bastante, porque o que mais me cansa é a viagem. Aí, às vezes, eu chego lá com enjoo de estômago pela viagem, aí eu já não consigo fazer os exercícios. E segundo o Ministério da Saúde, já foram repassados ao Fundo Municipal de Saúde R$ 4,5 milhões. A última parcela, no valor de R$ 500 mil, será repassada após a comprovação da conclusão da obra. Depois disso, o município terá o prazo de 90 dias
para iniciar o funcionamento da unidade. Em instantes, o projeto de Goiânia, que é para atender crianças, o projeto de Goiânia, que vai atender crianças pelo Criança Esperança. E em Formosa, a polícia prendeu 4 pessoas que cobravam propina para não fiscalizar festas na cidade. Agora, 7h29, a gente volta já. E a Polícia Civil prendeu 4 pessoas que trabalham no Juizado da Infância e Adolescência de Formosa, suspeitos de receber propina para fazer vista grossa em eventos e permitir a presença de menores de idade. O suspeito de chefiar o esquema é diretor do Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente, Davidson Batista Queiroz, de 38 anos. Além dele, foram presos mais 2 agentes, Barcilai de Oliveira Júnior e José Sebastião da Silva, e um ex-servidor, Alexandre Teixeira dos Santos. As investigações apontaram que o grupo cobrava propina de organizadores de festas para que os eventos não fossem fiscalizados pelo Juizado da Infância e da Juventude, o que é uma das funções do departamento. Sem a presença dos agentes, os eventos ficavam liberados para a entrada de menores, bebidas alcoólicas e drogas. Essa propina era cobrada em dinheiro. Eles também prestavam um serviço de segurança, então era das 2 formas. Cobravam um valor inicial para liberar a realização do evento e também exigiam que o serviço de segurança fosse prestado por integrantes do DPCA. As investigações duraram 2 meses. Para entender como o esquema funcionava, policiais se passaram por empresários e gravaram uma conversa com o dono de um espaço destinado a festas. Ele já incluía no valor do aluguel o que seria pago de propina ao diretor do departamento. O menino do DPCA, se tem problema de menor, entendeu? Eu tenho contrato com o diretor do DPCA, entendeu? O que ele faz? Ele faz vista grossa, porque ele está recebendo, na verdade, é uma propina por fora, entendeu? O DPCA que contrata, ele tem uma empresa, ele presta serviço. Ele recebe por mês, de mim, dia 10, todo dia 10 ele liga, ele recebe R$1.200. A polícia também realizou interceptações telefônicas com a permissão da Justiça. Em uma conversa entre o diretor do DPCA e o chefe de equipe, eles mostram preocupação com a denúncia feita por uma empresária que não quis pagar a propina. Sabe a menina lá daquela festa de sexta-feira? Ela me ligou aqui e disse que ia comparecer lá no CIOP para questões de menores consumindo bebida alcoólica lá dentro do evento dela. Está apertando o cerco entre nós. Se a menina foi chamada é porque estão inquietos. Fala aí, qual o próximo passo nosso? Não, é largar esse trem quieto, né, de banda, né, chefe? A polícia acredita que o número de envolvidos no esquema seja ainda maior e deve ouvir cerca de 30 servidores do Poder Judiciário. Os empresários que pagaram propina não devem ser indiciados. Se, porventura, nós comprovarmos que a omissão dos organizadores era dolosa, ou seja, eles tinham ciência que crianças estavam no local, estavam no estabelecimento, e essas crianças faziam ingestão de bebida alcoólica, eles vão responder sim, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pelos crimes lá previstos. Nós não conseguimos contato com os advogados de defesa dos suspeitos. E a gente te conta agora sobre um projeto muito bacana que atende adolescentes na região noroeste de Goiânia e que este ano ganhou uma parceria do Criança Esperança da Rede Globo. 2.000 crianças ocupam estes prédios. O objetivo da OSEA, no Jardim Nova Esperança, é dar esperança de vida para os alunos do maternal ao 9º ano. Manter esses jovens longe do mundo das drogas. Seja diferente, seja diferente, drogas não. A ONG criou um projeto específico para tratar do assunto com todos os alunos. Esta turma de jovens com deficiência aprende brincando. Amigos podem influenciar a usar drogas? De certo modo, sim. Mas eu acho que você só chega nesse caminho se for uma escolha própria. O Criança Esperança vai financiar as atividades durante um ano. Kênia Maria, uma das mobilizadoras do projeto da Rede Globo e Unesco, veio conhecer de perto a instituição que decidiu enfrentar o problema das drogas. Quando a gente é criança e que a gente vê essas situações de que é sempre violenta,
A gente não sabe o que vai causar, mas a gente sabe que vai fazer mal. Kênia Maria foi nomeada defensora dos direitos das mulheres negras pela ONU aqui no Brasil. É um projeto lindo, fiquei assim muito impressionada com o jeito das meninas e dos meninos. Eu acredito que o futuro está neles. A ideia do projeto é focar na prevenção, para evitar que as crianças tenham contato com o mundo das drogas, mas também ajudar quem precisa de encaminhamento. O dinheiro que virá do Criança Esperança vai ajudar a pagar instrutores e materiais didático e pedagógico. O que eles precisam é de oportunidade. E o Criança Esperança vem dar visibilidade a um programa que precisa ser multiplicado. Nós precisamos ter atenção com esse tema, que tem roubado a infância e a juventude de muitos dos nossos filhos. Criança Esperança, todos juntos contra as drogas! E para auxiliar o projeto Todos Juntos contra as Drogas e projetos de outras instituições atendidas pelo Criança Esperança, basta ligar nos números da campanha ou acessar o portal Criança Esperança. J2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Para você uma boa noite, a gente volta a se ver amanhã. Tchau!